Olá, pessoal. Bom, meu nome é Samuel e eu sou paisagista e orquidófilo aí. E hoje eu vou passar uma aula gratuita aí para vocês sobre orquídeas, né? Eu já tinha comentado um pouco antes que ia esperar aí uns 10 minutos até todo mundo conseguir entrar. Agora é 8 horas, né, que é o horário marcado. Tava pensando em esperar até 8h10, só para dar um tempo da galera chegar, que geralmente o pessoal entra um pouco atrasado, né? Daí eu já começo. Então, 8h10 certinho eu vou começar a passar todos os tópicos, e aí eu vou passar um conteúdo mínimo, que vai durar mais ou menos aí uns 40 minutos, e depois desses 40 minutos eu abro um espaço aí, um tempinho, para todo mundo tirar as dúvidas, e também para que eu possa esclarecer aí qualquer, como é que eu posso, as dúvidas do que vocês já têm já, do que vocês já passaram, ou dar alguma explicação, mas também do conteúdo lecionado aqui. Tudo bem? Vamos só aguardar aí pelo menos uns 5 minutos. 5 minutos já será o suficiente. Acho que 10 também é muito, né? Então, a gente já começa porque dá mais tempo para tirar dúvida. Fora isso, uma coisa eu posso dizer para vocês, e hoje, sem dúvida nenhuma, vocês vão realmente conseguir aí entender o mínimo necessário para saber como cultivar orquídeas e também como evitar determinados erros que fazem com que sua orquídea não dê flor, pragas, né? Isso, falando isso já em questão assim de prevenção, mas caso suas orquídeas estejam com doenças ou com pragas, pode deixar também que a gente vai conseguir resolver também esse problema aí. Não tem erro não. Bom, então é isso, galera. Vamos começar. Já deu 8 Vamos começar com o básico, né? Orquídeas não são plantas comuns. O que vem a ser isso? Ora, as orquídeas geralmente são plantas e que a gente tem que ter determinados cuidados que saem muito do tipo de cuidado que a gente tem com as plantas comuns. Por exemplo, nas plantas comuns a gente pega a terra. Muitas vezes pega a terra lá no jardim, ou compra a terra que é lá em pacote, ou pega a terra vermelha. São vários tipos de terras, vários. Então, quando a gente quer fazer uma muda ou desplantar uma planta, a gente vai e pega esse tipo de terra, terra vermelha, terra preta, e planta a sua plantinha. Só que isso não dá para fazer com orquídea. Para fazer com orquídea. Para orquídea é necessário um tipo de substrato especial. Porque é a casa do aeroporto. Bom, enfim, para orquídea, tudo que você sabe em relação às plantas comuns não vai funcionar para orquídeas. Então, as orquídeas, elas são um tipo de plantas que ela não se utiliza das mesmas terras que as outras plantas comuns. Além disso, a forma de alimentação dela, de se nutrir, é um pouco diferente das plantas comuns. É tudo muito diferente, ou seja, orquídeas não são plantas comuns. Então, vamos conhecer aí alguns tipos de orquídeas. Nós dividimos as orquídeas em 4 tipos. Um desses tipos é muito desconhecido, mas vocês vão lembrar. Tem as epífitas, que são aquelas que nascem em árvores.
As epífitas, elas não são parasitas, tá? O que que acontece? Elas nascem no tronco das árvores, mas elas não se alimentam do tronco das árvores, porque elas não são parasitas. Elas simplesmente se fixam ali, se apoiam no tronco das árvores e nutricionalmente falando, elas se alimentam de restos de folhas, restos de galhos pequenos que são quebrados e são aí dissolvidos aí, aliás, dissolvidos ossos, né? Também restos de insetos mortos, enfim, tudo serve de matéria orgânica para a orquídea, tudo que cai na raiz dela, nesse tipo de orquídea que está lá no tronco das árvores. Então, eu estou falando do quê? De orquídeas epífitas, que nascem nas árvores. Aquelas que ficam lá, quando se olha lá na floresta, tem um monte assim em cima das árvores. Essas são as epífitas. Mas não é de qualquer forma que elas nascem, e também não é assim em qualquer árvore. Ela não nasce geralmente numa árvore totalmente fechada. A árvore geralmente é vazada, ou seja, sempre tem aí um espaço vazio ali ou outro, onde o sol entra. Mas por ser vazada, veja que o sol não entra direto nessa orquídea. As orquídeas que nascem em cima das árvores não têm incidência de sol diretamente nelas. Então, o sol é sempre indireto. Então, isso é até uma dica, né? Se não tem sol direto, a orquídea não pode pegar sol direto, porque na natureza, pelo menos as epífitas que aqui estamos falando nesse momento, não podem pegar sol direto. E, bom, folha, seja os insetos, seja lá o que for. Deixa eu só desligar aqui. Enfim, o primeiro tipo nasce em cima da árvore. Você já vê em cima da árvore? Não tem, não tem. Mas a orquídea tem, que são as epífitas. Então, as tipologias das orquídeas são quatro. A primeira, acabei de citar, que são as epífitas. A segunda é a rupícula. Rupículas são aquelas que nascem nas rochas. São aquelas orquídeas que a gente olha assim, elas estão presas nas rochas. Só que não é exatamente assim na superfície lisa das rochas. Elas nascem exatamente na natureza, sempre onde há uma rachadura assim nas rochas, sabe? E o que que acontece? Elas sempre nascem nas rachaduras, porque é exatamente nas rachaduras em que geralmente se depositam aí os restos, as poeiras, os restos de folhinhas, ou de matéria que pode ser decomposta daí por algum fungo, ou que passa por um processo comum de decomposição e que, portanto, sirva de nutriente para essas orquídeas. Então, revisando, elas nascem em rochas, nas rachaduras das rochas, as rupículas, tá? As rupículas. Elas se alimentam de matéria orgânica, elas não crescem muito, até porque, né, é óbvio, se elas nascem lá naquela frestinha ali da rocha, e obviamente aquilo ali não vai depositar tanta matéria orgânica, porque depende muito do vento também. Depende da poeira que vai cair, depende das folhas aí secas que vão cair lá. Então, assim, não tem muito nutriente, então, por uma questão de adaptação aí na natureza, por não ter muito nutriente, elas também não são tão grandes. Então, as orquídeas rupícolas geralmente são pequenas, tá? Elas não são mini orquídeas, elas são pequenas. Então, você vai encontrar orquídea rupícola de 10, 15 centímetros, são bem pequenininhas, muito diferente de uma phalaenopsis. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia, o que é uma phalaenopsis, né? Olha o tamanho da phalaenopsis, olha em comparação. Aqui é só a flor dela, olha só. Olha o tamanho dela, é muito grande. A phalaenopsis é uma epífita, é do primeiro tipo. Mas agora nós estamos falando agora do segundo tipo, que são as rupícolas, aquelas que nascem em rochas. Perfeito. Então, por não ter muita matéria orgânica em abundância, ela também não cresce muito. É tudo uma adaptação da natureza. E outra coisa também, galera, elas dependem um pouco da matéria orgânica que há debaixo delas, tá? Então, veja só. Muitas vezes, se você, por um acaso, conseguir comprar uma orquídea rupícola, é interessante que você consiga um pedaço de rocha ou de pedra que contém um pouco de limo ou de musgo, porque geralmente na natureza, onde elas nascem, geralmente tem um pouco de limo ou de musgo, porque a estrutura dessas litófitas, né? Aliás, só para não ficar muito complicado, litófita são aquelas plantas que nascem naturalmente na rocha. E quando você tem um musgo que nasce assim na rocha, ele consegue acumular com mais facilidade restos de poeira, aqueles detritos aí de folhas secas. Então, assim, é uma maneira dessa orquídea que nasce na rocha conseguir
pegar o máximo de nutriente possível nascendo aí perto dos musgos, né? Ou seja, também é uma dica, porque se você tiver uma orquídea rupícola, você sabe que você vai ter que plantar ela numa rocha ou numa pedra que contém aí um pouquinho de musgo, que vai ajudar aí a ter um pouco mais de matéria orgânica. Que isso é o processo natural aí delas, né? Agora, um fato interessante sobre as orquídeas rupícolas, né? Você não vai achar muito, assim, no grande mercado as rupícolas. O que são mais comercializadas, que você vai achar, na certeza, são as epífitas. Essas que nascem em árvores, essas que você vai na pracinha, geralmente sempre tem uma plantada. Geralmente sempre tem uma plantada aí nessas pracinhas aí afora. Por quê? Porque elas são mais populares. São essas aí que estão sendo produzidas em larga escala. Mas dessa que eu estou falando no momento, que são as rupícolas, elas não têm. Não tem assim larga escala para vender. Então vai ser muito difícil. Talvez você ache na natureza, se você estiver passeando aí numa floresta, em algum lugar assim, você ache sim uma orquídea rupícola, você possa levar para casa. Mas assim, comercializada é muito difícil de você conseguir uma. Muito difícil mesmo. Mas, enfim, uma outra curiosidade interessante sobre essa orquídea. Caso você tenha esse tipo de orquídea, eu estou dizendo, estou passando a tipologia dessas orquídeas, porque quando a gente começar a entrar mesmo no conteúdo forte, todo mundo vai acabar identificando o tipo de orquídea que tem, porque alguns conseguiram uma que dava na árvore, outros conseguiram, talvez uma que viu na rocha. Então, eu estou passando todo tipo aí de orquídea e algumas especificações de algumas delas, né? Essa orquídea rupícola, como ela nasce na rocha, como ela nasce na rocha, muitas vezes nos altos das montanhas, o que acontece? Ela pega um pouco mais de sol que aquele primeiro tipo, que é a epífita. A epífita está debaixo da árvore, não pega sol direto. Mas essa que nasce na rocha, geralmente, ela está no local onde pega um pouquinho mais de iluminação. Isso quando não é um local onde pega sol direto. Então, essas orquídeas que não tem muita comercialização, elas geralmente ficam no local onde pega muita iluminação ou onde pega sol direto. Então, isso é importante saber. Você provavelmente não tem uma rupícola, mas caso você tenha, você sabe que você vai ter que colocar ela no local onde tenha muita iluminação e ela suporta sim o sol. Muitas vezes, só para você ter uma ideia, uma rupícola, ela nasce no local, ramifica suas raízes na rocha e bate um sol de 40 graus e ela consegue suportar. Ela desenvolveu um sistema de adaptação fantástico. Quando ela nasce na rocha, geralmente essa rocha, obviamente, não vai ter nenhuma árvore lá cobrindo essa rocha. Não vai ter nada cobrindo essa rocha. Então, tem espaço suficiente para ventilação. E ela utiliza a ventilação para resfriar todo o sistema dela, todo o sistema de, como é que eu posso dizer, todo o sistema de refrigeração dela, ou seja, ela consegue se refrigerar unicamente se utilizando da ventilação que passa naquele local. Então, as orquídeas rupícolas são fantásticas. Então, segunda dica para rupícola, se você tiver rupícola, vai ter que achar uma pedra para você plantá-la, de preferência se tiver um pouco de fungo, e vai ter que deixar, pelo menos no local, se não tiver sol da manhã, vai ter que ter pelo menos muita iluminação. Dentro de casa já não é legal ter uma rupícola, tem que deixar mesmo no jardim. E outro fator importante é que essa rupícola aí, ela, em questão de nutrição, você não vai tacar tanto fertilizante. Agora, a questão aí de rega aí para essas orquídeas rupícolas. Quando você vai regar a sua orquídea aí, rupícola, por exemplo, se você estiver no verão, obviamente, vai estar muito mais quente, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai regar pela manhã. Aliás, minto. Quando você estiver no verão, você vai regar à noite. E se você estiver no verão, você vai regar. Se você estiver no verão, você vai regar à noite. E no inverno, vai regar pela manhã. Porque é uma técnica para poder imitar o clima dela na natureza, né? Para você imitar o habitat natural dela. Então, falamos de dois tipos, as epífitas, e acabamos de falar das rupícolas.
Vamos falar agora do terceiro tipo, que são as orquídeas terrestres. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente ter uma organização mínima, né? As orquídeas terrestres, elas têm no mercado, e inclusive uma é muito conhecida, deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui. Tá vendo? Ó? Vocês conhecem essa daqui, não conhecem? A famosa Cymbidium. Aquela que dá o talo aqui com aquele buquê de flores. Pois é, essa aqui é a terrestre, a orquídea terrestre. Você vê que interessante, né, o vaso dela, né? Um pouco mais estendido que o vaso das outras orquídeas. Por quê? Porque ela precisa de um pouquinho mais de terra. Mas vamos explicar um pouquinho melhor isso daí, né? Bom, essa orquídea, obviamente, ela cresce diretamente no solo e não é exatamente em terra comum que ela cresce. Ela cresce numa espécie de substrato que contém muitas folhas, isso na natureza, tá, galera? Na natureza, tem muita folha no substrato dela, tem muito humus, ou seja, é riquíssima a terra dela em matéria orgânica. Agora, quando você tem essa orquídea em casa, ela vai vir plantada para imitar a natureza, né? Não em terra comum, mas numa espécie de substrato. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Dá para ver? Ó, aquele substrato de orquídea comum, ó. Bom, então não é diretamente na terra. Por quê? Porque a orquídea não combina com terra. Claro que alguém que vai falar assim, mas eu plantei minha orquídea na terra e foi muito bem. Só que convenhamos que isso é a exceção. Isso é a exceção. Nós temos que ir pela regra. A grande maioria, ou seja, 99,9% das orquídeas, elas necessitam de substrato especial. Então, nada de colocar na terra direto, porque isso não dá certo. Perfeito. Agora vamos falar do quarto tipo. Eu sempre dou uma revisada no que eu falei para não complicar para vocês. Existem 4 tipos de orquídeas: as epífitas, que nascem em cima das árvores, as rupícolas, que nascem nas rochas, as terrestres, que nascem na terra, e tem um quarto tipo, que são as sapófitas. Então, perfeito. As sapófitas, elas são orquídeas subterrâneas. Só que, é lógico, elas não crescem naquela terra vermelha, dura, ou numa terra extremamente riquíssima, que elas são subterrâneas, ou seja, é como se fosse um bulbo no qual só sai para fora a haste floral, não sai mais nada além da haste floral, ou seja, é uma orquídea subterrânea. O nome desse tipo é sapófita. Sapófita. Agora, para vocês que estão acompanhando essa videoaula, o que acontece? Como eu já disse, no mercado vende praticamente 2 tipos de orquídeas. Vende as epífitas, que, olha, 95% do que se vende no mercado são epífitas, essas que nascem embaixo das árvores. E aí 10% são as terrestres. Basicamente, na verdade, basicamente só tem a Cymbidium mesmo que nasce na terra. Então, mas foi importante você conhecer as orquídeas, porque quem gosta de orquídea tá passeando, tá viajando, para no local, pega ali uma orquídea que viu na árvore, ou pega uma orquídea que viu ali numa rocha. Então é importante ter todas essas informações, até porque por trás dessas informações há sempre uma lógica, sempre uma lógica. Eu vou deixar um pouquinho mais claro, galera. Bom, agora nós vamos falar sobre a anatomia das orquídeas. Conhecer a anatomia das orquídeas é algo extremamente importante, mas extremamente importante mesmo. Por exemplo, vamos pensar aí no básico, né? Quando eu me refiro à anatomia, para ficar um pouco mais claro, isso aí faz parte. O que acontece? Quando eu me refiro à anatomia das orquídeas, eu estou me falando, estou me referindo às características das orquídeas, como folha, bulbo, pseudobulbo e também as flores, né? Por que não? Então vamos falar o básico, vai. Você tem vários tipos de orquídeas. Você tem a orquídea Cymbidium. Deixa eu pegar aqui de novo que eu vou mostrar uma característica dela. A orquídea Cymbidium, olha só. Acho que eu vou ter que tirar ela aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu vou precisar tirar.
sei se vocês vão conseguir dar uma verificada daqui, tá vendo? Ó, a orquídea cimbídeo, ela tem um bulbo bem perto da raiz, tá vendo? Bem perto da raiz. Na verdade, assim, não é nem um bulbo, né? Chama pseudobulbo. Chama pseudobulbo. Mas tem orquídea, como por exemplo, a Phalaenopsis. Ó, a Phalaenopsis, tá vendo? Ela não tem essa espécie de bulbo pseudobulbo, ela só tem raízes comuns. Então, quando eu me refiro à anatomia das orquídeas, são peculiares aí que cada uma delas tem especificamente. Então, por exemplo, você tem que observar, se a orquídea tem bulbo, que é aquela parte que fica enterrada na terra, ou ela tem uma espécie de bulbo que fica para fora da terra. Se essa espécie de bulbo ficar para fora da terra, então nós podemos dizer que ela tem um pseudobulbo. Se o bulbo fica dentro da terra, porque quando você comprar, você já vai observar isso. Se o bulbo fica dentro da terra, aí realmente ela tem bulbo. Agora, se ela não tiver bulbo nem para fora da terra, nem dentro da terra, então ela é uma orquídea comum, de raízes comum. Isso é muito importante observar. Por quê? Se ela tem bulbo ou pseudobulbo, significa, anatomicamente, que essa orquídea, ela já absorve um pouco, aliás, ela acumula um pouco mais de água. Bom, se ela acumula um pouco mais de água, como que vai ser a rega dessa orquídea? De uma maneira lógica, se ela acumula mais água, como que vai ser a rega? Na natureza, tudo tem um equilíbrio. Então, se ela acumula um pouco de água, eu vou tacar muita água? Não, né? Porque ela já acumula. Tem uma lógica por trás disso. Ela já acumula água, então eu não posso sair jogando aí água nela todo dia. Não, eu tenho que observar. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre rega, sobre tudo isso. Estou passando aqui por cima para depois a gente voltar. Esse é só o conteúdo inicial que permitirá a cada um que está participando compreender com exatidão aí a aula e o conteúdo. Então, veja só. Se a orquídea tem bulbo, pseudobulbo, não vai tanta água. Se ela não tem bulbo nenhum, ela vai um pouco mais de água. Isso eu estou observando o quê? As raízes. Porque tem raiz que é do tipo bulbo e tem raiz que não é do tipo bulbo. Eu posso citar os nomes técnicos, posso citar. Só que isso dificultaria a compreensão. E não é essa a nossa ideia. Essa aula aqui é exatamente para deixar claro. Fazer com que todos entendam como cuidar de orquídeas, como fazer da flor e tudo aquilo que todo mundo quis sempre saber. Mas que estava faltando uma aulinha aí disponível para todo mundo. Veja só, nós acabamos de falar das raízes do tipo de raiz, que tem aquele tipo bulbo e aquela raiz comum. E falamos da rega, que você descobre a quantidade de água que você coloca segundo a observação das raízes. Porém, depois que você observou as raízes, você vai observar o que, além disso? As folhas. Você vai observar as folhas. Por exemplo, se for uma orquídea que tem uma folha grossa. Qual orquídea que tem folha grossa? Bom, lembra da Phalaenopsis? Pois é, ela não tem um bulbo ou pseudobulbo. Mas você concorda quando você tem uma... Acaba de passar o bendito do avião. Bom, passou. Veja só, a Phalaenopsis, tá vendo? Olha só, ela não tem um bulbo nem um pseudobulbo, mas ela tem uma folha grossa. Ela tem uma folha grossa. Então, se nós estivermos pensando em rega, nós também temos que observar que se a planta tiver uma folha grossa, significa também que ela está acumulando um pouco mais de água. Água em excesso essa planta aí. Então, segundo ponto, vamos focar em um ponto específico, vai a rega. Que a gente já está focando na rega, obviamente, né? Então, a gente falou da raiz, agora a gente falou da folha. Para explicar a importância de se conhecer a anatomia das orquídeas. Segundo a anatomia, eu vou saber como que rega. Segundo a anatomia, eu posso saber também como que eu fertilizo essa planta. Então, segundo a anatomia, eu posso saber quanto que vai de água pelas raízes, quanto que vai de água pelas folhas. Se a folha for muito grossa, não vou colocar tanta água. É claro, todo mundo está se perguntando nesse momento. Ah, mas então, qual que é a quantidade média aí de água? Bom, tudo depende, tudo depende. Eu geralmente estabeleço para as pessoas, não se passa uma média, mas eu estabeleço que elas têm que molhar uma vez por semana. Uma vez por semana ou mais, depende. Tem um inverno muito rigoroso, você vai aumentar muito isso. Isso é um padrão que não funciona em todos os locais. Mas é um padrão referencial, ou seja, só serve de referência, mais nada. Não é assim que você vai cuidar de orquídeas. Pelo contrário, quando você quiser cuidar das suas orquídeas, você vai ter que observar o seu local. Se o seu local é úmido demais, se o seu local é seco demais.
Você vai ter que observar diversos fatores. Por quê? Não existe fórmula pronta para cuidar de orquídea. O que existe é a sua sensatez. Você vai ter que observar o seu clima, você vai ter que observar a sua casa, o local onde está a sua orquídea, e partindo do que você tem, é que você vai saber como você cuida da sua orquídea. Então, um exemplo básico, tá? Eu falei uma vez por semana a rega, né? Vamos pegar e falar inópse. Estamos regando a Phalaenopsis uma vez por semana, legal. A Phalaenopsis retém um pouco de água, só que eu rego uma vez por semana numa casa que já é um pouco úmida. Uma casa que já é um pouco úmida, a orquídea tá bacana, tá bonita, ela tá pegando ventilação, tá pegando muita iluminação. Uma vez por semana tá o ideal, ela não tá num local que é um mormaço. Porém, se essa mesma orquídea estiver num local onde é muito, muito seco, meu, aí não tem jeito, você vai ter que molhar mais, toda vez você tem que colocar o dedo na terra, para saber se tá seco, se tá úmido, se afunda o dedo 2,5 cm, porque essa primeira camada aí seca muito rápido, entendeu? Ou seja, se você colocar a mão assim em cima do substrato, essa primeira camada seca muito rápido. Então não dá para você saber disso. Você tem que enfiar o dedo lá no substrato, uns 2,5 cm, e aí se tiver seco lá, você molha. Bom, mas isso aí eu vou falar com mais detalhes aí um pouco mais para frente, né? Em questão de anatomia também das orquídeas, também de folha, aproveitar que eu tô falando de folha, né? Como que eu sei aí que, observando a anatomia, que a planta está no local de iluminação ideal? Bom, isso é muito simples. Se por um acaso a minha orquídea com folhas, está no local e está com folhas amarelas ou amareladas, isso significa que ela está com muita luz. Com muita luz. E se ela tiver com verde bem escuro, mas bem escuro mesmo, significa que está faltando iluminação. Então, assim, amarelada ou amarelando, o que está acontecendo? Muita luz. Agora, se ela tiver no local aí onde ela está ficando com a folha com verde muito, muito escuro, tem alguma coisa errada com a luminosidade. Não tem luminosidade suficiente. E, obviamente, você vai ter que se fazer essa pergunta. Então, qual que é a coloração ideal, né? Como é que eu sei? Bom, ela tem que estar com verde claro, brilhante. Não amarelado, tá, galera? Não amarelado, nem amarelo. Mas um verde claro e brilhante. Sabe, quase que um verde garrafa, né? Para ficar mais fácil de compreender. E é isso. Agora nós vamos falar e vamos começar a entrar aí num tópico, né? Onde que eu posso cultivar minhas orquídeas? Ou melhor, vamos mudar aí um pouco o tópico. Quais são os fatores essenciais, né? Os fatores essenciais para que eu possa ter uma orquídea? Quais os fatores essenciais que eu tenho que observar para cultivar a minha orquídea? Bom, são 4 os fatores, né? Primeiro, luminosidade, temperatura, ventilação e umidade. São esses fatores. Vamos lá, de novo, luminosidade, temperatura, ventilação e umidade. Veja, galera, que a gente não é nenhum slide, nem nada, porque a ideia é você prestar atenção no que eu estou te falando e entender pela lógica. E é exatamente por isso que eu estou repetindo as informações. Eu estou repetindo as informações para você conseguir captar a mensagem com muita clareza. Então, primeiro nós falamos dos tipos de orquídeas, aqueles 4, epífita, rupícola, terrestre e sapófita. Depois nós falamos da anatomia das orquídeas, a importância de conhecer a anatomia das orquídeas. Te permite saber sobre a rega e tal. Agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre os 4 fatores essenciais para você ter a sua orquídea, para você escolher um local, por exemplo, onde colocar a sua orquídea. Estão me entendendo? Tá tudo de maneira bem explicada. Qualquer coisa depois eu faço aí um resumo, eu tiro a dúvida de todo mundo. Mas perfeito. Os fatores são quais? Os fatores essenciais são 4. Luminosidade, temperatura, ventilação e umidade. Vai ficar bem claro, no final das contas, vai ficar bem clarinho. Todo mundo vai sair daqui compreendendo o mínimo necessário para se ter orquídeas belas, saudáveis e floridas, é claro. Então, vamos falar aí da luminosidade, né? Obviamente, como eu já disse lá no começo, nunca sol direto. Com exceção do quê? Aliás, com exceção do qual tipo de orquídea, que geralmente não tem no mercado? Das rupícolas.
Exatamente, das rupícolas. Eu sei que vocês acertaram, das rupícolas. Porque as rupícolas, geralmente, elas pegam um pouco de sol, né? Então, vamos lá, vamos pensar aí. Para saber se está num local com iluminação adequada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar, obviamente, a coloração das folhas. Se houver, isso aí eu acabei de dizer, mas estou revisando porque a gente está falando de luminosidade. Então, se houver excesso de iluminação, as folhas começarão a amarelar, já ao contrário, vai escurecer. Se estiver faltando aí iluminação, está faltando. Se estiver escurecendo, está faltando iluminação. Perfeito. Então, assim, vamos pensar um pouco mais aí em termos de luminosidade. Se eu tiver aí uma orquídea aí dentro de casa, como é que eu faço? Como é que eu faço? Onde que eu coloco a minha orquídea para que elas fiquem bem? Onde que eu posso colocar minhas orquídeas? Vamos pensar de maneira bem lógica. Eu posso comprar a minha orquídea e deixar ela lá na sala de estar ou na sala da cozinha? Onde que eu posso colocar essas orquídeas? Bom, vamos pensar, na sala de estar, geralmente, se você colocar na mesa de centro, vai estar muito, muito escuro. Se você colocar lá no centro da mesa da cozinha, também vai estar escuro. Também vai estar escuro. Então não adianta, quando se pensa em luminosidade, quando você pensa em orquídeas, você tem que pensar nos fatores essenciais. Então, em questão de luminosidade, você pode até deixar lá, enquanto ela está com a flor muito exuberante, enquanto ela está muito bonita, afinal de contas é para isso que você comprou também, né? Então, você pode deixar lá durante um tempo. Mas depois, para você manter essa orquídea bonita, saudável, não tem jeito. Você vai ter que retirar essa orquídea desse local onde não tem iluminação. Por quê? Porque ela precisa de iluminação. Onde que você deve colocar essa orquídea? Bom, você deve colocar essa orquídea aí perto da janela. Claro que tem segredo. Perto da janela. Só que você tem que colocar de maneira adequada. Veja bem, você deve pegar a sua orquídea em qualquer ponto do vaso. Qualquer ponto do vaso, você vai... Deixa eu pegar aqui para dar um exemplo, né? Eu escolhi esse ponto do vaso. Esse ponto aqui onde tem a etiqueta. Tá vendo? Eu escolhi esse ponto aqui. Se eu for colocar perto da janela, não é encostado na janela. Se eu colocar minha orquídea encostada, eu tenho que deixá-la pelo menos 50 centímetros aí distante da janela. Por quê? Porque o sol não bate no vidro e não queima a minha orquídea. Então, eu tenho que ter essa percepção. Por exemplo, se você não sabe a quantos centímetros que você pode deixar a sua orquídea da janela, o que você faz? Você vai lá no local onde você quer deixar a sua orquídea, fica aí uns 5 minutos, e você tenta perceber aí se está muito quente, porque isso é fato. Primeiro você encosta na janela, você vai ver que está quente. Você desencosta, deixa uns 5 centímetros, você vai ver que está quente. 10 centímetros, você vai ver que está quente, aí você deixa uns 20, 25, aí você vê que já está tolerável. Se você conseguir ficar ali o dia todo, é um exemplo bobo, mas é o que te permite saber onde colocar a sua orquídea com o mínimo de sensatez. Se você conseguir ficar lá durante um bom tempo, a sua orquídea também vai conseguir. Porque você não vai cozinhar a sua orquídea, né? Não vai assar a sua orquídea lá perto da janela. Você tem que deixar ela distante. E você tem que deixar a sua orquídea o máximo de tempo ali, depois que você decorou sua sala, você deixa o máximo de tempo naquele local. Você não vai ficar tirando a sua orquídea, porque estressa a orquídea. Se você ficar tirando, tem um lado sol. Então, assim, toda planta, na verdade, toda planta tem a frente e tem o fundo. Então, assim, ela vai sempre puxar para o lado do sol. Então, ela está virada para esse lado aqui, está virada para esse lado, para o sol. Aí, de repente, você vai lá e coloca no local, todo dia diferente, aí vira para esse lado, vira para esse outro lado, vira para esse outro lado. Vai estressando a orquídea. Vai estressando a orquídea, porque a orquídea não... Ela geralmente tem toda uma capacidade aí de adaptação, entendeu? Então, veja só. Você tem que deixar... Voltando aqui. Estava demorando para passar um avião, mas passou, né? Mas tudo bem, isso aí faz parte. Voltando, quando você vai ter a sua orquídea, você tem que deixar não encostada na janela, mas pelo menos aí uns 40, 50 centímetros. Você não pode ficar colocando ela toda vez numa posição diferente. Eu peguei para falar da etiqueta aqui, né? Não da etiqueta, mas de um ponto. Você tem que marcar um ponto. Você marca esse ponto aqui, você coloca aí, vai,
pega um pedaço de papel, cola e escreve lado do sol, ou lado da janela. E coloca sempre daquele mesmo lado, para a orquídea não estressar. E deixa ela ali perto da janela. Se você quiser, claro, cultivar a sua orquídea dentro de casa. Se você quiser cultivar dentro de casa, você pega, então, revisando, pega a sua orquídea, pega um pedaço de papel, escreve lado da janela e cola com durex. E sempre vai colocar desse mesmo lado para a janela. Então, galera, voltando, sempre o mesmo lado para a janela. Por quê? A orquídea estressa. Muita gente faz tudo certinho. Só que na hora de colocar a orquídea num determinado local, ou ela coloca muito encostado na janela e acaba aí cozinhando a orquídea, ou assando a orquídea, né? Porque às vezes não vai nem água, não dá nem para cozinhar. Ou então ela coloca num local tão inadequado que, entende? Enfim, coloca a orquídea lá e não fica mudando a posição dela. Porque se você fizer isso, você vai fazer ela estressar, porque ela sempre vai tender a se adaptar à luminosidade. Ou seja, se você mudar de posição, ela vai tentar virar de novo para aquela posição que você colocou ao contrário. E isso vai estressar, vai tirar as força da sua orquídea, vai passar. Então, eu falo 4. Citamos o primeiro, que é a luminosidade, perfeito? Luminosidade, umidade. Vamos pegar dentro de casa. Bom, como vocês sabem, né, a maioria das orquídeas, principalmente essas que estão sendo vendidas aí atualmente, elas precisam de alta umidade. Precisam de muita umidade. Em média, 50% de umidade. Claro, isso varia muito. Tem orquídea que necessita de 70%. Você pega uma orquídea Vanda, que até certo tempo diziam não ter no Brasil, mas na verdade tem. Se você for percorrer esse trajeto aí onde está construindo aí o Rodoanel, você vai ver que tem muita Vanda, mas muita Vanda. Meu, elas acharam o clima ideal para elas ali. Acharam o clima ideal. Inclusive, tem até ele faz o resgate dessas orquídeas aí, né? Porque tem que desmatar alguns espaços e ele acompanha a equipe que está fazendo a construção para poder tirar essas orquídeas daí e preservá-las. E coloca lá no orquidário de Guarulhos. Enfim. Mas isso aí fica por esse Luciano e muitos outros vão participar de um congresso nacional online de orquídeas que a gente vai realizar daqui a um tempo. Mas isso fica para um outro momento, né? Voltando a falar da umidade. Da umidade, mas só de umidade. Ou seja, algumas precisam de 40% só, outras precisam se bobear até de mais, 80% de umidade. Mas assim, pegando uma média, vamos dizer, 50% de umidade. Então, o que você vai fazer? Primeiro, quando você escolher a sua orquídea, digamos que ela tem aí um bulbo, então ela acumula água. Mas você sabe também que a orquídea, ela precisa de umidade. Então, se ela não tem, se nesse espaço da sua casa, aí, ou no seu orquidário caseiro, não tem de repente aí uma umidade necessária, aí você rega um pouquinho mais. Mas, caso, galera, você tenha umidade, você vai regar um pouco menos para não dar fungos e doenças provenientes aí da umidade. Porém, tem um outro problema aí que agrava um pouco a situação no cultivo das orquídeas, que é quando você não tem umidade nenhuma e precisa criar necessariamente para o seu tipo de orquídea. De repente você tem uma Vanda, porque a orquídea Vanda, ela não está sendo assim comercializada, não em larga escala, mas de repente você tem uma Vanda, você tem que molhar ela todas as vezes, principalmente à noite, porque na natureza ela pega muita umidade, pega a relva lá da floresta, enfim. E então, muitas vezes, em alguns casos, você vai precisar criar umidade. Se sua casa não for úmida, né? Porque você não pode fazer nada em excesso. Então, se sua casa não for úmida, você precisa criar umidade. Como que você vai fazer isso? Como? Você pega a sua orquídea comum, certo? Sua orquídea comum, pega um prato,
um prato que seja pelo menos aí uns 3 centímetros, olha, mesmo que fique um pouco grande, como se fosse uns 3 centímetros maior que a borda aqui do vaso, daí o que você vai fazer? Você vai encher de argila expandida. Expandidas são vai pegar, colocar aí pelo menos metade, vai cobrir metade dessa argila com água. Essa argila, ela é porosa, ela evapora muito fácil a água, e isso vai criar uma umidade natural. Isso é uma técnica fantástica. Então, você consegue criar umidade por meio disso daí. Na verdade, eu até aconselho que vocês façam isso em praticamente todas as orquídeas, todas as orquídeas. Mas se de repente você tiver lá uma Cymbidium, que é aquela que vai no chão e não tem nenhum prato embaixo dela, o que você vai fazer? Você coloca um pouco de argila mesmo assim e molha bastante, que vai criar umidade também, tá? Ela puxa aí o mínimo de umidade do ar e vai evaporando, vai criar umidade também. Agora, como eu citei no começo como referência, aliás, no começo dessa parte, tá, da umidade, desse fator essencial umidade, o que acontece? Se seu local já for muito úmido, aí você não vai fazer isso, obviamente, porque se você fizer e tiver excesso de umidade, a planta nem consegue se adaptar direito, vai vir um monte de praga, vai dar fungo e tudo mais que puder dar de ruim na orquídea, geralmente dá quando tem excesso de alguma coisa que não é para ter. Tudo na natureza tem um equilíbrio, e essas plantas já nascem dentro desse equilíbrio, então você tem que imitar esse equilíbrio. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Na maioria dos casos, ou seja, 90% dos casos, 95%, você vai ter que recriar essa umidade. Recria essa umidade que você vai ter resultados maravilhosos aí com suas orquídeas. Agora, na própria casa, é bom deixar claro isso, tem gente que em casa, na própria casa, já tem tanta umidade, que esse excesso de umidade já provoca fungos e doenças. Caso esse, fique tranquilo, o que você vai fazer? Você vai desplantar suas orquídeas, você vai dar uma lavada nela com canela em pó, ou seja, vai fazer uma espécie de chá com canela. Ou simplesmente pega uma água filtrada, bate aí no liquidificador com canela e dá uma borrifada aí nas raízes da orquídea para eliminar algum tipo de fungo, porque é fúngico, né? É fúngico, você mata os fungos, vai eliminar algum tipo de fungo que pode estar provocando aí a umidade nas suas orquídeas. Esses fungos, eles causam aquelas manchas, sabe aquela podridão, aqueles pontinhos escuros, pontinhos não, aquelas manchas escuras nas suas orquídeas. Então, se tiver assim sua orquídea, porque o seu espaço é muito úmido mesmo, não tem como você mudar, então você faz isso, pega canela em pó, mistura, pega uma colherzinha de café, mistura em 1 litro de água, bate no liquidificador, desplanta suas orquídeas, dá uma borrifada em todas as raízes, e o que você faz? Você vai pegar o substrato, vai pegar um pouco de isopor, é isso mesmo que você escutou, um pouco de isopor, e vai misturar no substrato. Porque o isopor, ele até tem uma certa temperatura, só que ele é um pouco seco, ele é um pouco seco. Ou seja, não vai ter como acumular um pouco de isopor no substrato e dar uma lavada com canela. Mas depois, no final aqui, vai ter um tópico sobre pragas e doenças. Então eu vou explicar um pouco melhor. Mas inicialmente é isso. Se tem excesso de umidade natural e você não consegue mudar, mexe no substrato, coloca um pouco de isopor. E além disso, de repente já tem algumas manchas, você faz aí uma calda de canela em pó. Pega a canela em pó, bate no litro de água e borrifa nas plantas. Facinho, não é? Muito fácil. Então, citei dois fatores essenciais, a luminosidade e a umidade. Agora eu vou citar um terceiro, que é a temperatura. Que é a temperatura. Ó, a temperatura na umidade, né? Bom, o que acontece? Para uma orquídea floral. De novo, o avião tá aí para fazer a gente dar uma pausa, né? Eu falo muito, entendeu? Aí a natureza, uma questão de equilíbrio, vou equilibrar um pouco, aí passa bem nessa hora, eu tenho que parar. Mas enfim, vamos lá. O que acontece? O terceiro fator aí, o fator essencial aí, é a temperatura. A temperatura, como eu disse, ela interfere também na umidade.
Para uma orquídea dar flor, para uma orquídea estar 100% adaptável aí à natureza, ao clima, ela tem que estar numa temperatura entre 10 e 15 graus Celsius. Você não precisa gravar isso. Talvez seja um pouco complexo para muitas pessoas, embora eu tenho certeza que pessoas que gostam de orquídeas são todas inteligentíssimas. Mas assim, eu quero simplificar ao máximo. Então, o que acontece? Se a temperatura é fundamental, dá para deixar num local muito, muito, muito gelado? Ou muito longe do mínimo de quentura? Não dá, né? Não dá. Claro que também não dá para deixar debaixo do sol escorricante. Obviamente, como eu já expliquei, não dá para deixar isso daí. Mas tem que deixar perto da janela e sempre com o mesmo lado virado para a janela. Nada de ficar fazendo aquela dança, coloca um lado hoje, outro lado amanhã. E também outra coisa que é importante vocês saberem, que eu não falei lá naquele tópico, é que é o seguinte, quando você está lidando aí com orquídeas, você não pode aí estar na questão da umidade, você não pode estar querendo colocar aí ao mesmo tempo que você tem um substrato que é o esfagno, porque muitas vezes suas orquídeas vão vir no esfagno, que é um tipo de fungo, né? Que é aquele substrato bem clarinho, sabe, o branquinho. Se tiver no esfagno, se você tiver no esfagno, voltando um pouco aí na umidade, galera, que eu esqueci de falar isso. Se estiver no esfagno, você tem que regar menos o possível. Você só vai regar, a média de uma vez por semana, mas se passar o avião. De novo. Você só vai regar a sua orquídea, se estiver no esfagno, só quando ela estiver seca mesmo. Ele é tão úmido. Se você molhar hoje, ele fica uns 2, 3 dias úmidos ainda, sabe? Então você só vai regar mesmo quando você colocar o dedo lá, você colocar o dedo e ele estiver seco, totalmente seco. Ou seja, totalmente seco, nada de ficar, que você coloca o dedo a 2,5 cm, né? Dentro do substrato, dentro do esfagno, 2,5 cm. Se tiver seco, aí você vai e rega. Se não, não rega. Mas quando que você vai fazer isso? Tem que ter uma média para você não errar. Você rega aí uma vez por semana. Sua orquídea, menos que isso, não. Uma vez por semana. E se uma vez por semana, se estiver seco. Se estiver seco, você vai depois de 7 dias. Você vai lá amanhã, você vai no dia seguinte ver se tá seco no dia. Depois de 7 a 7 dias, você testa. Se estiver seco, aí você vai e molha. Ou seja, espera, molha de 8 em 8 dias. Porque você tem que vai dar, é um substrato muito problemático. Essencial umidade. Voltando na temperatura. Disso, né, você tem que deixar aí um pouco perto até mesmo para poder não ficar. Como é que eu ausência aí de anusidade, não vai ter aí o fósforo suficiente que ela vai usar para dar floração. Mas, enfim, esse foi um fator fundamental. A gente falou, lógico, a gente falou alguns pontos importantes, mas a gente meio que focou nas orquídeas que ficam dentro de casa. Então, cabe aí dizer para vocês que as orquídeas mais indicadas para dentro de casa é a Phalaenopsis, a Calatheia e a Dendrobium. Acho que eu creio que vocês lembram de todas elas, mas deixa eu pegar aqui só para vocês darem uma olhada. Olha, Phalaenopsis, né? É aquela mais conhecida, tá vendo? Ó, Phalaenopsis, a folha dela, ó. Bom, agora eu vou pegar aqui uma. Tá sem flores daqui, mas é uma catleia, tá vendo? Ou calateia, como dizem muitos. Então, a calateia, então, para dentro de casa, quais são as mais indicadas? Phalaenopsis, calateia e dendróbio. Então, se você tiver que escolher para ter dentro da sua casa, você gosta de orquídea. Ah, mas qual que é mais indicada? Phalaenopsis, calateia e dendróbio.
Agora vamos aí para o quarto fator essencial, que é a ventilação. Você vê que uma coisa junta na outra, né? Você vê, a umidade, ela tem aí ela sofre uma interferência da ventilação, sofre uma interferência agora eu vou citar o quarto, que acontece na ventilação? A ventilação, ela ajuda a equilibrar e a planta se adaptou ali um ar seco e quente. Só mudar aqui para facilitar para a gente. Se de repente aí eu tenho um ar seco e quente, com a ventilação eu consigo eliminar aí o excesso, essa ventilação de ar seco e quente, claro. Eu consigo eliminar o excesso de umidade. Isso também é uma dica. Por exemplo, se você está com sua orquídea aí e começou aí a apodrecer, você está percebendo que está muito úmida, ela está plantada, além de tudo, no espagno, o que você faz? Você muda ela de local. Não é para ficar tirando e colocando, não. Você tem que deixar pelo menos um mês, para não estressar a planta, não estressar tanto a planta, pelo menos um mês para não estressar tanto. Então você tira do local onde ela está sentindo essa umidade e coloca no local onde tem ventilação, uma ventilação de um ar mais seco e quente, para ajudar a eliminar aí essa umidade aí que a orquídea está sofrendo. Mas tem que observar, tá? Tem que ser ar seco e quente. Porque se for úmido e gelado, pode ajudar, aliás, vai facilitar a proliferação de fungos e bactérias. Mas perfeito. Já que a gente está falando de iluminação, né? Então vamos citar aí também um pouco das orquídeas aí que podem ficar fora de casa. Vamos citar um pouco de cultivo, né? Cultivo de orquídeas fora de casa. Bom, vamos voltar lá naquele conhecimento inicial. Toda orquídea ela precisa de um local úmido e se tiver fora de casa, é bom que vocês saibam, precisa estar protegido. Precisa estar protegida, aliás. Ela precisa ter uma barreira contra o vento. Então, por exemplo, a gente falou ali da ventilação ali em cima ali. O que ocorre? Eu vou cultivar ela fora de casa. Vou cultivar ela fora de casa. Se eu vou cultivar no local onde está batendo um ar gelado e úmido, vai favorecer o aparecimento de fungos e bactérias. Você tem que saber disso. Se eu colocar, mas se eu colocar no local onde é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais seco e tem o vento, aí fica perfeito para ela. Fica perfeito para ela, porque aí a umidade, se for sendo seco, a umidade que você precisa, você recria. Você coloca ela, se ela tiver pendente, você coloca um prato lá e coloca argila, como eu citei, e coloca um pouco de água. Coloca argila, um pouco de água que cria umidade. Mas é importante que naturalmente seja um local onde tenha... Deixa eu passar. Bom, como eu já disse, tudo tem uma lógica. É importante que o local tenha um ar quente e seco. Isso, tudo bem que na natureza tem umidade. Só que veja bem, para você cultivar, você consegue imitar a umidade que não vai ter. Agora, se o local for naturalmente úmido e gelado, vai ter a possibilidade de dar muita praga e doença, vai ser muito maior. E aí talvez você perca o controle. Então é melhor que seja quente, sim, seco, e você cria a umidade. Entendeu? É muito simples. Tem coisa que dá para você manipular. Agora, tem coisa que se você tiver que lidar naturalmente com um clima extremamente úmido que propicia o aparecimento de fungos e bactérias, vai ser complicado, porque geralmente dá algumas doenças que são muito difíceis de tratar, tem que jogar a orquídea fora, muitas vezes. Mas não se preocupe com isso, que embora seja muitas vezes, a gente tem certos tratamentos, só que quando se trata de escolha, já te dê as opções. Escolha o local certo, escolha o local mais adequado, melhor dizendo, mais adequado. Bom, perfeito. Então, a gente já entendeu as questões do vento e tal. Agora, eu tenho uma orquídea, o que eu quero plantar do lado de fora, só que eu não quero plantar em vaso, o que eu devo fazer? Você tem que se perguntar isso, o que eu devo fazer? Eu quero plantar na árvore. Bom, se você quiser plantar na árvore, então vamos pensar de maneira lógica. Você quer plantar numa árvore, primeira coisa é observar. Lembra que eu citei lá os 4 tipos de orquídeas? Qual foi o primeiro tipo? As epífitas, não foi?
As epífitas são aquelas que nascem em árvore. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quiser colocar uma orquídea para o lado de fora e quiser plantar na árvore, é se certificar que essa orquídea é uma epífita. Ou seja, é uma planta que realmente ela se adapta, ela vive em árvores, ou seja, vive no tronco das árvores. Porque você não vai colocar uma cimbídeo, que é uma de terra, na árvore, não tem lógica. Você tem que entender como funciona na natureza. As epífitas. Então, se for falar inópsis, se for dendróbio, se for calateia, aí você vai e você coloca. Se for dendróbio, se for falar inópsis, você vai lá e coloca assim, se for chuva de ouro, que é aquela amarelinha, ou a cherry baby, aquela que tem cheiro de chocolate, aí você coloca na árvore sim, sem problema nenhum, porque elas são epífitas, elas nascem na natureza assim. Então, se for plantar na árvore, certifique-se que a planta, que a orquídea, é uma epífita. Aí, o que acontece? Na hora de você plantar, você vai colocar, na hora de você plantar, você coloca ela um pouco de lado, deixa eu pegar aqui, vou desplantar uma aqui, tem mais ou menos desplantado aqui para vocês darem uma... Aqui, ó, tem uma phalaenopsis desplantada, tá vendo, ó? Ainda tá bonitinho, tá vendo? O que acontece? Você vai colocar na árvore, o que você faz? Você coloca assim, se você for colocar ela assim, com a parte para cima, você deixa um pouco inclinada assim, ó. Tá vendo? Vai plantar na árvore sempre um pouco inclinada. Para quê? Porque você tem que plantar um pouquinho, para evitar o acúmulo de água aqui na base do caule, tá vendo? Para evitar o apodrecimento e tal, e evitar, obviamente, segundo o acúmulo, o aparecimento de fungos que proliferam aí no excesso de umidade. Perfeito. Então, quanto ao plantio, deixa sempre a orquídea um pouquinho de lado para poder não ter chance de acumular substrato aí. Nem que seja um pouquinho só de lado, mas tem que deixar. Para não ter chance de acumular a água aí na base do caule da planta aí. E outra coisa importante, né? Quando você for amarrar, geralmente tem muitos tutoriais que falam assim, você pega um fio, você pega um arame. Só que a gente percebeu aí no dia a dia mesmo, no cultivo das orquídeas, no lidar aí com as plantas, que tem uma coisa interessante. Quando você pensa em arame, se você apertar demais, pode ser que você corte um pouco da raiz da orquídea. Se você pensa em fio, diminui um pouco aí a possibilidade de cortar a raiz da orquídea, mas pode ser que também que dê uma espremida exagerada. Mas se você pegar uma fita, como um fitilho, ou qualquer outro tipo de fita, facilita as coisas. Por quê? Quando você for plantar a orquídea na árvore, você tem que apertar bem. Não ao ponto de cortar a raiz, obviamente, mas tem que apertar bem, porque a orquídea tem que se sentir firme, Na natureza, se você chegar na natureza e de repente se pendurar numa orquídea, é capaz de você não cair e não soltar, de tão firme que ela tá. De tão firme. Então, você aperta bem, porque você tem que enganar a orquídea, fazer ela pensar que ela está super firme, como acontece na natureza. Então, você tem que apertar bem. Só que se você apertar bem com fio, com arames, você pode cortar a raiz dela. Então, tem que ficar atento a isso também. Outra coisa importante, só que agora a gente falou a gente está falando de plantar, de colocar as plantas aí do lado de fora. É bom também citar, é bom que vocês saibam também que, quanto ao cultivo de orquídeas do lado de fora, geralmente a gente tem também a cimbídeo, que eu citei e tal, só que a gente não estava especificando se era no vaso, se era na terra, mas se você tiver uma cimbídeo e quiser colocar no chão, como eu já disse lá no começo, esqueça essa ideia de colocar ela na terra normal, não é na terra normal, porque ela tem que ter um substrato especial, rico em matéria orgânica. E poroso, tá, galera? Poroso. Não é pra colocar a terra, ela é compacta demais, tem que ser poroso. Tem que ser poroso. Então, se você vai plantar cimbídeo no chão, o que você faz? Você pega aquele substrato especial para orquídea, você pode até misturar um pouco de matéria orgânica. Você pode até misturar um pouco de matéria orgânica e um pouco de terra. Porque aí você consegue um substrato ideal, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Ela já veio plantada naturalmente aí do fornecedor,
já com essa mistura de substrato. Porque não é terra comum, tá? Vai no chão, mas não é terra comum. Se você colocar na terra comum, coloquei uma terra adubada, vai ficar super... Isso aí é para... Esse raciocínio é para lidar com plantas comuns. Com plantas comuns que vão terra comum. Só que na orquídea é terra especial. Porque na natureza, quando ela nasce assim no pé da árvore, geralmente é mais vazado. Assim... na verdade, ela quase que se apoia, né, no chão ali, em algum ponto, e é mais vazado e é rico em matéria orgânica, não é nada assim compactado, então é bom atentar para isso. E quais são as orquídeas mais indicadas, já que a gente está falando aí de plantio externo, seja na árvore, seja no chão, quais são as mais indicadas? Obviamente, essa aqui que eu acabei de mostrar, que é a Cymbidium, e aquela que eu já tinha citado, que também sai para de casa, que é a Dendrobium, a Calatheia e uma outra chamada Laelia. São plantas maravilhosas para você ter fora de casa. E quando eu digo fora de casa, não confunda. Não quer dizer que é para você colocar no sol. Não é isso que eu estou me referindo, não. Não é isso que eu estou me referindo. Essas plantas, elas não gostam de sol direto. Essas plantas não combinam com sol direto. Com exceção daquela que não é tão vendida, que são as rupícolas, né? Que inclusive tem, essas rupícolas têm uma raiz que aguenta até um sol de 40 graus, mas a ventilação ajuda a refrigerar. Mas não é dessas que nós estamos falando. Estamos falando dessas mais populares. Então, para fora de casa, revisando, para fora de casa, o que eu posso ter? Eu posso ter orquídea na árvore, posso ter orquídea no chão, posso ter orquídea no vaso. E o que eu posso ter? Que tipo de orquídeas? Quais as orquídeas? Cymbidium, Dendrobium, Cattleya e Laelia. Perfeito. No final, aí a gente dá uma parada para poder todo mundo poder tirar as dúvidas aí, viu, galera? Mas eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda tem bastante conteúdo ainda. Ainda tem bastante conteúdo para ficar bem claro aí para todo mundo. Deixa eu só conferir o tempo aqui. Quanto tem de tempo? Bom, vamos passar um pouquinho aí. Eu marquei 1 hora, a gente marcou 1 hora. É que ainda tem algumas coisas muito importantes, mas eu vou ser breve, tá? Vai passar um pouquinho só de tempo, vou ser breve. O que acontece? Vamos falar um pouco de adubação, ou seja, nutrição. Vamos falar de nutrição. Quando você tem uma orquídea, você tem geralmente aí que fazer a nutrição dela, adubar ela, o que você vai usar? Você pode usar fertilizante químico ou você pode usar fertilizante orgânico. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu vou ter que simplificar tudo isso. Todos os fertilizantes, é bom que vocês saibam, todos os fertilizantes têm alguns elementos essenciais para as plantas. Geralmente é aquele que a gente entende e conhece como NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. São nutrientes essenciais. Eles têm tanto nos químicos quanto nos orgânicos. Tem nos dois tipos de fertilizantes. Então, o que eu posso usar na fertilização das orquídeas? Os químicos e os orgânicos. Então, qual seria aí uma receita que se adaptasse para todas as orquídeas? Uma receita de fertilizantes orgânicos. Bom, você pode pegar 70... Eu estou simplificando porque o tempo, infelizmente, acabou. Mas eu vou passar ainda hoje sobre pragas e doenças, né? Então, uma receita de fertilizante orgânico. Você pega 70% de torta de mamona, olha, 70%, tá? Pega 10% de farinha de osso e 10% de cinza vegetal. E mais 10% de esterco de ave. Só que esse esterco ele tem que estar bem curtido. Sabe o que isso quer dizer? Ele não pode estar molhado, não pode ser úmido. Ele tem que estar bem seco mesmo, bem seco mesmo. Então você mistura tudo e coloca aí bem pouquinho mesmo no substrato das suas orquídeas. Isso um fertilizante orgânico. Fertilizante orgânico. Ele demora para agir, ou seja, a ação do fertilizante orgânico é muito demorada. Ou seja, ela fica liberando aí o fertilizante aproximadamente em uns 6 meses. Mas se você quiser uma ação rápida, aí você pode usar o fertilizante inorgânico, que são os químicos que eu citei lá, que são 2 tipos, né? O orgânico e o químico. Os químicos, assim que você jogar, a planta já dá efeito, já surte efeito. Então, se você tiver lá uma muda de orquídea, uma orquídea jovem que você ganhou, que você comprou, você vai usar um fertilizante 30-10-10. Quando você for comprar em qualquer loja especializada, você pede, eu quero um fertilizante 30-10-10. É um fertilizante específico para orquídeas mais jovens. Agora, se a orquídea for adulta, o que você compra? Você compra o 18-18-18.
Ou então você pode comprar aí, caso sua orquídea ela seja adulta e já esteja com flor, o que, que você vai comprar para você manter um pouco mais essa flor? Esse avião era grande, barulhento. Então, para você manter, se você tiver com a sua orquídea com flor e você quiser manter aí a sua orquídea com todo o suporte para manter essa floração, você pode usar o fertilizante 30, 10, 10 ou 10, 30, 20. Qualquer coisa a gente vai mandar, galera, um slide para vocês. É que o slide é para vocês conferirem depois. A ideia aqui é vocês prestarem atenção na explicação. É por isso que a gente repete tanto, porque essa aula tem que ficar clara. Então, eu falei dos fertilizantes, de como fertilizar suas orquídeas. Tem o fertilizante orgânico, deu uma receita lá, com torta de mamona, farinha de osso e cinza vegetal e o esterco de ave. E para você adubar ela e ter um efeito imediato, você tem o adubo químico, que é o 18, 18, 18, que é o mais fácil de decorar, né? E o 30, 10, 10. Fica com esses. Agora, vamos falar diretamente sobre pragas e doenças. Porque eu acredito que isso interessa muito, a muita gente, né? Muita gente mandou as dúvidas aí, é que a gente tinha deixado para o dia da palestra mesmo. O que acontece? Citando pragas e doenças. Algumas plantas são, aliás, as pragas e doenças mais comuns das orquídeas é o pulgão, a cochonilha, aquelas manchinhas pretas ali na planta e lesmas e caracóis. O que acontece? Tudo isso gera um ciclo que uma coisa vai puxando a outra. Isso vai prejudicando as suas orquídeas. O apodrecimento, que é aquela manchinha escura, se você percebeu que sua orquídea tem várias manchinhas escuras, amarronzadas, e elas não estão indo para frente, então, voltando, se você perceber que as suas orquídeas elas têm algumas manchas amarronzadas, escuras, e não estão indo para frente, sempre falta flor, falta tudo, ela está com essa doença, está com apodrecimento. Ou sua casa é muito úmida, ou sua casa é muito úmida, ou sua casa tem um clima normal. Só que o que acontece? De repente você ganhou uma orquídea que já veio com essa mancha, que já veio com essa doença, e o que está acontecendo? Você podou ela, podou a folha, você não esterilizou a sua tesoura, e foi podando suas outras orquídeas, e passou para todas as suas orquídeas. Então, deu esse fungo aí, esse apodrecimento em todas as orquídeas. Essas são as manchinhas pretas. O que você vai fazer? Você vai cortar as raízes e as folhas que estão pretas, e você vai fazer de novo aí um composto. Você vai pegar uma colher de café de canela, colher de café referente ao tamanho. Vai pegar pó de canela, vai colocar 1 litro de água, bater, e depois que cortar a sua orquídea, você vai lavar toda a sua orquídea, vai lavar. E quanto a isso, quanto à fertilização que você está fazendo nessa orquídea, você vai colocar um fertilizante 18, 18, 18, que já vai ajudar um pouquinho aí. Porque ele vai ajudar tanto na folhagem, quanto no sistema imunológico, quanto na floração, você já vai dar um upgrade equilibrado na planta. Ou algum fertilizante que seja muito rico em potássio, que vai fortalecer mais, se ele for mais rico em potássio do que nos outros elementos, ela vai ficar mais forte para resistir a pragas e doenças. Então, perfeito. Se for manchinha preta, o que você faz? Você corta tudo, esteriliza a sua tesoura e passa canela com água, canela em pó com água. Ou então você pega um balde, coloca 1 litro de água, uma tampa de pinho-sol, é exatamente o que você escutou. O pinho-sol, ele é bactericida, mata a bactéria. E você vai pegar uma tampa de pinho-sol, 5 ml ali, coloca nesse litro de água e mergulha o vaso da sua orquídea. Você mergulha o vaso da sua orquídea e depois o que você vai fazer? E depois um momentinho só. Aí depois o que você vai fazer quando você mergulha o vaso da sua planta aí nesse balde com pinho-sol, que vai matar as bactérias também. Tem 2 opções, ou a canela ou o pinho-sol. Assim você elimina essas manchinhas pretas. Mas toma cuidado, porque tem uma orquídea que é a Cherry Baby, aquela que tem cheiro de chocolate, que ela tem várias manchinhas marrons, e aquilo é natural da planta, tá? Não é doença nenhuma, é natural na planta. A Cherry Baby, aquela que tem cheiro de chocolate, repetindo, ela tem isso, tem várias manchinhas, isso é natural dela, não é nada não é nenhuma doença. Agora, vamos falar aí sobre as pragas comuns, que é o mais fácil, né, de tratar. Se sua orquídea estiver com
com cochonilha, que é aquela que parece um algodãozinho, sabe? Que fica se movimentando. Essa é a cochonilha algodãozinho, que a gente chama popularmente. Aí você passa um SBP, que é mais fácil de você comprar, não é tão tóxico. Ou então você compra um inseticida específico para isso, especializado, que é um chamado Resolva. Ele é excelente, você passa e já mata. Tem praticamente quase todas as lojas quase todas as lojas especializadas aí em jardinagem. E o SBP e o Resolva, ele mata o pulgão, a cochonilha, e também tem a cochonilha aí de carapaças, que é uma que não é de algodãozinho, ela parece assim como se fosse uma carapaça de uma tartaruga, só que bem pequena mesmo, marronzinha, e é difícil do veneno pegar nela. Então você pega aí um pouco desse Resolva, você dilui na água, segundo as instruções do fabricante, coloca um pouquinho de detergente que vai ajudar aí a penetrar nessa cochonilha e vai matar essas pragas. Então, nós resolvemos as doenças, que são aquelas momentinho. O avião não está cooperando com a gente, vocês estão vendo? Brincadeira, né? Bom, então nós conseguimos matar as doenças, que são essas manchas, conseguimos matar as pragas. E tem também outro tipo de praga, que é a lesma e o caracol. O que você faz com a lesma e o caracol? Ou você cata manualmente, tira, não quebra ele lá perto, você só tira e joga fora. Se você quebrar, vai ficar um monte de ovinho lá, vai dar doença também. Então você elimina aí manualmente a lesma e o caracol. Ou então o que você faz? Se você embebedar a planta, o vaso da orquídea dentro de 1 litro de água com 5 ml de pinho-sol, isso vai espantar, vai fazer com que esse caracol saia para fora do substrato e você consegue eliminar ele facilmente. Isso se ele já estiver lá. Mas se você quiser repeli-lo, aí é mais fácil ainda. Você pode passar um NIM, óleo de NIM. É só você chegar na loja e pedir óleo de NIM. Ou então você pode também pegar o café que está lá no resto da sua cafeteira lá e borrifar também, que ele ajuda a repelir também. Galera, por enquanto a gente vai dar uma parada aqui, porque já estourou muito tempo de vocês, e eu sei que vocês têm também uma vida aí um pouco corrida, né? Então, assim, muito obrigado a todos que assistiram. Eu montei essa aula baseada aí nas dúvidas que vocês mandaram por e-mail, e se for o caso, se por acaso eu não esclareci sua dúvida, me desculpe e, por favor, né, mande aí um e-mail com sua dúvida para o planetadasorquídeas@hotmail.com. Aliás, perdão, planetadasorquídeas@gmail.com. Então, assim, a ideia era sanar a dúvida de todo mundo, mas se não respondi as suas dúvidas, até porque o tempo foi curto, teve que cortar alguns tópicos. Então, o que vai acontecer? Vocês podem mandar o e-mail para a gente, que a gente vai responder a sua dúvida depois. Porque as dúvidas que mandaram antes, a gente não respondeu porque deixou para cá, né? Deixou para resolver aqui nessa aula online. Enfim, essa aula, ela foi mais teórica, porque não conseguimos reservar o local e o material necessário para dar uma aula mais prática. Mas a próxima será mais elaborada e muito mais, como é que eu posso dizer aí? Muito mais equipada de todo tipo de material. Embora também a ideia fosse esclarecer um pouco mais aí para vocês, né? Não coloca tanta coisa assim de imagem, de material. A ideia é prestar a mesma atenção, é entender cada tópico específico, sabe? Não parar. Vamos entender o que o NPK faz, vamos entender o que pode ser usado para isso de maneira bem prática. Mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, é isso aí, manda para o nosso e-mail. Vou repetir o e-mail, planetadasorquídeas@gmail.com. planetadasorquídeas@gmail.com. E é isso. Por enquanto, obrigado, e eu vou estar procurando aí resolver algumas dúvidas aí de alguns de vocês aí que mandaram e-mail para a gente. Por enquanto é isso aí.